Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso e vosso Camacel, o espaço aqui do nosso canal angolano de mediação, arbitragem e conciliação de litígios que reporta para si e partilha temas vários sobre a resolução de conflitos em Angola. Mediação, conciliação, arbitragem, dispute board e as práticas colaborativas. Sigam o nosso canal, partilhem os nossos conteúdos e bora lá trocar aqui algumas impressões sobre aquilo que tem sido o movimento a nível da resolução de conflitos em Angola. Estamos há algum tempo sem trazer factos novos, o que não quer dizer, porque implicitamente pode-se ficar com essa ideia de que nada mais se fez ou se tem feito sobre a resolução de conflitos em Angola. De facto, tem havido alguns movimentos. Estou lembrado, assim, recentemente, da realização de mais um evento de discussão sobre temas de resolução de conflitos, no caso a arbitragem, promovido por uma entidade, fez que agora não me recordo, mas que foi um evento bem recente, não tenho muitas informações a respeito, não pude participar. Estou também lembrado de uma das fases, a fase liminar do Mútuo Corte Arbitral de Luanda, que se realizou recentemente também, e que vai ter agora a fase final em novembro, por ocasião da realização da conferência. A conferência que está a ser organizada também para novembro, nada ainda veio aqui a público, mas sabemos que sim, que ela está a ser organizada e que mais cedo ou mais tarde, no caso mais cedo, porque já estamos em outubro, certamente o CEAL virá a público dizer alguma coisa a respeito. Hum, temos também novidades a respeito da realização de arbitragens em Angola, arbitragens ad hoc e algumas arbitragens personalizadas, mas dado o segredo, dado ao sigilo, segredo não, ao sigilo que envolve as arbitragens, pouco ou nada poderemos revelar relativamente a elas. Eu, em particular, estou envolvido em três arbitragens, uma na condição de advogado e duas na condição de árbitro, e que nenhuma delas como árbitro presidente, felizmente, que me dá maior mobilidade e disponibilidade para poder aceitar outros compromissos, dependendo da dimensão dessas arbitragens, e que, de facto, demonstram esses factos que aqui acabo de reportar, que a nossa arbitragem continua dinâmica. eh, e que certamente nós teremos novidades a respeito dela também. Olha, aproveitando e ainda no campo das novidades, dar aqui uma nota de um evento, de um capítulo novo no âmbito das atividades de um dos veículos de divulgação da matéria de resolução de conflitos. Estou a falar aqui do podcast Nunca Tens, que está agora com um programa sobre a arbitragem e que tem estado a entrevistar, ou pelo menos a passar entrevistas, algumas delas realizadas já há algum tempo, por ocasião da Conferência de Arbitragem da Ordem dos Advogados, e que nós aqui no nosso canal também temos um vídeo a respeito dessa conferência e dos preparativos e depois também do rescaldo sobre como ela decorreu. Dizia eu que o Nuquitange está aqui a trazer entrevistas com diferentes atores sobre a arbitragem, sobre a visão destes atores relativamente à arbitragem. Quando digo atores, me refiro a pessoas que atuam como árbitro, como técnicos na arbitragem, no caso, consultores ou parceristas, como dizem nossos colegas no Brasil, e também como advogados na arbitragem. Então, no que tens, está aqui a fazer um trabalho belíssimo e que se associa a todos os outros movimentos, como o nosso, com algum pioneirismo nessas matérias também, a trazer aqui matérias sobre a arbitragem, sobre o mundo fantástico da resolução de conflitos, e que para nós, de facto, é bastante gratificante ver mais um canal a juntar-se a essa grande e ingente tarefa de promover a resolução extrajudicial de litígios. Bem, para hoje eu reservei fundamentalmente esse tema, pelo menos para esta sessão, para este vídeo, este tema que eu entendo ser importante. E que tema é? É uma informação que foi divulgada num dos canais digitais da TV Zimbo. A TV Zimbo é uma televisão, um dos canais de televisão daqui de Angola, eh, e que dava nota de alterações, de reestruturações realizadas no pelouro do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos.
como é do conhecimento de todos, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos é capitaneado pelo o Dr. Marci Lopes, Mestre Marci Lopes, que é o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, muito bem ladeado por dois amigos também e companheiros de jornada, um primeiro secretário de Estado da Justiça, Dr. Oswaldo Amaro, que conheço desde o tempo da faculdade, à semelhança do seu Ministro da Justiça, o Dr. Marci Lopes, e também a doutora Antônia Iaba, com quem eu partilhei algum tempo de trabalho no Ministério da Justiça, quando lá estive a colaborar também. E exatamente por essa relação de proximidade com o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos que chamou-me a atenção essa alteração realizada e que trago para nós podermos partilhar e dar a conhecer também, se calhar, algum ponto de vista a respeito dela. E qual é, efetivamente? Bem, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos realizou uma sessão, como não podia deixar de ser, eh, plenária, não sei se assim se pode dizer, a nível interno dos seus órgãos de consultoria e decisão, e entendeu por bem fazer uma reestruturação a nível dos seus estatutos, no caso o Estatuto Orgânico do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, com o fito de dar algum dinamismo acrescido, eh, e uma racionalização, quer administrativa, financeira, económica, se quisermos, dos recursos existentes, lembrando que o Dr. Marcelo Lopes fez bastantes e ousadas reestruturações a quando da sua a nomeação, e que, de facto, se deve dizer ao bom da verdade que o Ministério da Justiça também conheceu melhorias em determinados aspectos com essa nova dinâmica que veio a ser experimentada. Dentre elas, uma maior produtividade, pelo menos do meu ponto de vista, vendo aqui já de fora, na medida em que se chamou aqui a um maior engajamento da parte dos colaboradores, funcionários públicos e outros afetos a esse Ministério. E que, de facto, veio a trazer aqui uma dinâmica diferente. Dizendo, melhor, continuando, o Ministério da Justiça, então, numa das suas sessões, já mais recente, para a tomada de posse dos nomeados, também realizou, para além aliás, na esteira da alteração feita ao Estatuto Orgânico, a nomeação dos novos membros dos órgãos de direção e chefia do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Desde logo, nossos parabéns a todos os nomeados, indistintamente, desejando votos de sucessos nessa nova missão. Mas voltando ao que nós temos aqui como um pano de fundo e matéria mais importante, é exatamente a alteração dos estatutos. Desta feita, foi aprovado pela Assembleia Nacional, não, pelo Executivo, pelo Presidente da República, o decreto presidencial número 171/95, publicado no dia 22 de setembro. É por força deste diploma que se faz a alteração ao Estatuto Orgânico, perdão, do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Surpreendeu-nos pela positiva o facto de se criar um gabinete novo que a trabalhar na comunicação institucional e imprensa a nível daquele pluro governativo, o que para nós entendemos ser positivo, porque responde primeiro a uma dinâmica nova que temos tido a nível da informação, quer por via dos canais oficiais, que me refiro à imprensa formal, quer por via também de outros canais menos formais, e a necessidade de fazer chegar, de facto, a tempo, a hora e na medida daqueles que são os instrumentos à mão dos destinatários, a toda a informação referente ao trabalho que é feito pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Acredito que, de facto, que tenha sido também esta a visão que norteou a criação de um gabinete especializado para tratar da matéria
da comunicação do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Tem-se dito que, de facto, quem não comunica bem, de facto, cai no esquecimento ou acaba por não ser bem compreendido. E quero acreditar que foi essa a preocupação do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Não que os órgãos de comunicação social não o façam da melhor maneira, mas se calhar para alguns assuntos, para alguns temas, talvez não o façam à medida daquilo que pretende o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos fazer, e que, de facto, por essa razão, tenha-se justificado esse adicional em termos de estrutura e serviços para este pelouro governativo. Porém, também não é aí, mas também não menos importante, essa nota que nós queremos chegar. Nós queremos chegar numa situação nova que entendemos ser, pelo menos, de, eh, mitigada a sua avaliação positiva ou não, mas que não está aqui em causa e nem podia estar a boa intenção do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos a tomar a decisão que tomou. Qual é? E sem mais voltas, a decisão que tomou o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos foi na extinção da Direção Nacional para a Resolução Extrajudicial de Litígios. É verdade. Deixa de existir, a partir de agora, uma confusão que muito se fazia quando se procurava saber se os diretores nacionais ou o diretor nacional desta direção para a resolução de conflitos era ou também ele o diretor do serviço executivo afeto a essa direção, que era o que era na altura o CREL. E se dizia muitas vezes, olha, fulano é o diretor do CREL, fulano é o chefe do CREL, pronto, e de facto são estruturas diferentes que funcionavam todas no mesmo edifício, ao Miramar, no edifício principal, onde até agora está sediado o Centro de Resolução de Conflitos CREL, pelo menos a unidade aqui na província de Luanda, considerando que ela tem duas, uma outra na província de Colibengo, não sei se ainda funciona ou não, mas que de facto foram as duas unidades até então existentes. Dizia que acaba essa confusão. Já não há o diretor do CREL, porque o CREL, primeiro, nunca foi uma direção, segundo, o CREL é um serviço executivo e que tem uma coordenação administrativa e não um diretor nacional. Com a extinção da Direção Nacional para a Resolução de Conflitos ou de litígios, de facto, deixa de existir essa confusão que às vezes se fazia. Mas será que é isso que levou, por essa razão é que levou o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos a tomar a posição que tomou? Claro que não. Não seria de facto bagatelar demais relevar ao ponto de se fazer uma alteração dos estatutos por conta de uma confusão que uma ou outra pessoa pudesse fazer por desconhecimento. Claro que não. Outras razões certamente estiveram na base para a extinção dessa direção, mas que aqui uma atenção importante fazer. Não foi uma extinção no sentido de deixar de se dar a atenção devida a esses temas. O que ocorreu foi a colocação em termos orgânicos do Serviço Executivo, que é o CREL, para afeto a uma outra direção, no caso a Direção Nacional para a Administração da Justiça. A questão que se pode aqui colocar é se esta medida, de facto, responde àqueles que são os desafios e as atribuições que tinha a Direção Nacional para a Resolução de Litígios. Lembrando que sempre coexistiram, sempre, desde a criação da Direção Nacional para a Resolução de Litígios, sempre coexistiram essas duas direções e que tinham competências próprias, atribuições próprias e trabalhavam no âmbito da realização dessas mesmas atribuições. De facto, é desafiante a medida que foi tomada, na medida em que obrigará desta direção, a Direção Nacional para a Administração da Justiça, a criação de uma estrutura mais densa, se calhar até facilmente alocando todos aqueles que estavam ligados, quadros que estavam ligados à Direção Nacional para a Resolução de Litígios, à Direção Nacional para a Administração da Justiça, num departamento ou num outro órgão qualquer entre aspas, né? Num outro órgão e continuarem a fazer o mesmo trabalho, mas, porém, já não sobre a batuta de um do diretor nacional, não mais sobre a batuta de um departamento
especializado, mas dentro daquilo que os trabalhos que a direção faz, respondendo diretamente ao diretor para a administração da justiça. Se é a melhor medida ou não, será o mais eficiente, o mais eficaz ou não, isso o tempo nos dirá. Mas uma coisa é certa, fazia todo sentido, no meu ponto de vista até agora, faz todo sentido manter-se uma direção com responsabilidades diretas sobre essa matéria, considerando o âmbito das atribuições e dos desafios existentes a nível do executivo, a nível também daquilo que é a promoção e a realização da justiça por essas vias extrajudiciais, na medida em que há uma série de instrumentos que devem ser criados, desde legislativos a, 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 a instrumentos ou instituições que devem ser criadas ou promovidas a sua criação, uma vez que podem também, por iniciativa privada, serem realizadas, e que ainda não estão estruturadas, ainda não estão criadas. Aliás, nós temos ainda uma cultura institucionalizada muito baixa de resolução de conflitos e que exige, de facto, um trabalho ingente nesse sentido, eh, no contacto, na relação institucional com uma série de outras estruturas e instituições, até ministeriais. Aqui, de repente, surpreendendo alguns, alguns pontos, posso avançar pelo menos três. Uma relação muito estreita, necessária com o Ministério do Ensino Superior, no sentido de avaliar e identificar as necessidades da alteração dos currículos das universidades, no sentido de integrar também as matérias de resolução de conflitos, por serem, de facto, multidisciplinares e não se inserirem apenas nos cursos de direito, como pode facilmente, para alguns, ser entendido como sendo uma matéria exclusivamente jurídica. Não é essa a verdade, ela não é exclusivamente jurídica. Também a nível, e aqui já não um ministério, mas a nível do poder judicial, um contacto de perto, um trabalho de perto com o Conselho Superior da Magistratura Judicial, no sentido de alinhar a criação de instrumentos jurídicos de responsabilidade do Executivo e outros da responsabilidade do Conselho Superior da Magistratura Judicial, no sentido de tornar efetiva a realização da justiça por via da mediação, da conciliação e também, por que não, por via da arbitragem, naqueles casos em que há esta comunicação entre a via arbitral e a via judicial. Estamos aqui a falar da judicialização da arbitragem em várias matérias, encontra de facto esse ponto de interseção, não apenas na execução e no recurso, como é o nosso caso, mas existem outros pontos de interseção e que é necessário de facto fazer esse alinhamento com a arbitragem institucionalizada, que é criada por órgão, pelo Poder Executivo, ou seja, as instituições arbitrais são criadas pelo Executivo, concretamente pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, no âmbito de um processo que tramitava ao nível da Direção Nacional para a Resolução de Conflitos, que hoje tramitará a nível da Direção Nacional para a Política de Justiça, e que, de facto, é necessário se fazer essa atenção, uma vez que seria errado pensar que o CREL resume todo o trabalho da Direção Nacional para a Resolução de Litígios. Não é verdade, na medida em que as políticas de justiça no âmbito da resolução extrajudicial não são estudadas, não são equacionadas, não são gizadas pelo CREL. O CREL é um serviço executivo. O CREL cumpre, o CREL executa essas medidas, executa estas políticas, não é ele quem as cria. Pelo que, de facto, vai exigir um dinamismo distinto da direção que agora acolhe esse serviço executivo, no sentido de ter, pelo menos, departamentos que venham a tratar com a devida qualidade, com o devido cuidado, estas matérias que entendemos serem de facto muito, muito caras. Ehm, outra interseção, outra ligação que nós podemos encontrar eh, eh, relativamente às matérias de resolução de conflitos tem que ver, e aqui chama
a atenção para o Ministério das Relações Exteriores tem que ver com o facto de Angola ratificar diferentes convenções internacionais. Aqui, das duas mais importantes e mais recentes convenções, temos a Convenção de Washington e a Convenção de Nova York, nomeadamente sobre reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras e também sobre a execução de sentenças arbitrais, de reconhecimento de sentenças arbitrais e a sua execução, e também sobre proteção de investimentos, no caso a Convenção de Washington, sobre a proteção de investimentos de cidadãos em estados receptores desses investimentos. Então, há aqui, de facto, uma linha de interseção entre as políticas no âmbito da resolução de conflitos, ou de litígios, se quiserem, e a atividade realizada pelo Ministério das Relações Exteriores, na medida em que eles funcionam, eles trabalham também com mecanismos diplomáticos, se quisermos, de resolução de conflitos, e a produção de instrumentos próprios, normativos, para a resolução de conflitos e até de proteção de investimentos diretos entre dois Estados, quero me referir aos BITs, aos acordos bilaterais entre Estados, que, via de regra, estabelecem a resolução extrajudicial como forma de acautelar e de resolver esses mesmos litígios. No mais, estaríamos aqui a analisar ou avaliar a diplomacia econômica realizada por Angola, os esforços a nível do Ministério do Comércio e outros que intervêm em transportes, eletricidade, que intervêm a nível do investimento privado, na promoção, na captação de investimentos para esses setores e que, de facto, chamam a arbitragem, a resolução extrajudicial como forma primária de resolução de conflitos. Estou-me a lembrar do corredor do Lubito, estou-me a lembrar agora do aeroporto Dr. António Agostinho Neto, recém-inaugurado com as viagens, as ligações intercontinentais. Estou-me a lembrar aqui de diplomas legais em que Angola é parte, dentre eles convenções internacionais, que sobre essas matérias obrigam a sua aplicação, mesmo a nível da aviação, e a necessidade, de facto, de criarmos políticas públicas que venham a responder nesse sentido, desde a formação, capacitação, instrução, treinamento, a produção legislativa mais bagatelar, me refiro aqui ao Estatuto de Mediadores, por exemplo, me refiro aqui à avaliação do funcionamento dos centros de resolução de conflitos existentes, ou à extinção dos centros de resolução de conflitos existentes e que não funcionam, ou pelo menos que não respondem aos desafios para os quais foram criados, e que, de facto, torna necessária a existência de uma estrutura que possa responder da melhor maneira. No meu ponto de vista, volto a dizer, a Direção Nacional para a Resolução de Conflitos se faz de todo necessária para a responder de modo direto sobre essas matérias. Votar essas responsabilidades para a Direção Nacional para a Administração da Justiça não é uma má medida, mas ela pode ser ineficaz ou pouco eficaz na medida em que não se forem criadas estruturas para sustentar, para trabalhar diretamente nessas matérias, a nível dessa direção. Ou pode também tornar uma direção muito pesada, na medida em que, se a estrutura for transportada com a densidade teórica, pelo menos, ela estava prevista, em que ela estava regulada, como ela estava regulada. É verdade que na prática, pelo menos de um tempo a esta parte, daquilo que eu conheço, não tinha o número de quadros e não tinha os departamentos a funcionar com o número de técnicos que se esperavam, mas se for a pensar numa resposta adequada a estes desafios e numa estruturação do serviço com técnicos bastantes para responder à dimensão do desafio, se calhar a Direção Nacional para a Administração da Justiça pode-se mostrar muito pequena para o tamanho do desafio que tem. Ou seja, não se resume, volto a dizer, à gestão ou à tutela dos serviços executivos do CREL. É muito além disto. E que se calhar poderá de facto tornar aqui o desafio mais difícil de se concretizar, porém não impossível, dependendo da capacidade das pessoas, do empenho das pessoas
tenho certeza que se poderão lograr, sim, bastantes êxitos. É um dos caminhos que se pode usar, como aquele que identificou o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, também é um caminho que se pode usar. Ambos certos, mas em termos de eficácia e eficiência, vamos ver, o tempo há de dizer se de facto é o melhor caminho ou não. Sendo certo de que, como tudo evolui na vida, a Direção Nacional para a Resolução de Conflitos já veio de um formato similar ao que agora nós temos. A Direção Nacional para a Resolução de Conflitos já foi um departamento, se a memória não me atraiçoa, da Direção Nacional para Intercâmbio, se a mulher não me atravessou, a direção de intercâmbio do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, tendo depois se verificado que, de facto, dada a dimensão do desafio, ela devia se autonomizar, criando uma direção nacional especificamente para tratar dessas matérias, e que não são poucas. Devo dizer-vos que não são poucas. E que, de facto, continuo a achar que, dependendo daquilo que se tem como metas, que, de facto, se justificaria manter uma direção nacional exclusiva para trabalhar nestas matérias. Mas aí está, a ver, vamos, tenho certeza de que foram essas medidas tomadas devidamente pensadas e ponderadas. Há um plano por detrás daquilo que foi a decisão tomada. Embora possa parecer, olhando para o organigrama, assim, de raspão, pá, olhando para o organigrama, que a Direção Nacional para a Administração da Justiça não tem um departamento específico para tratar destas matérias, na medida em que ela nos apresenta, a nível do organigrama, pelo menos, um departamento eh, eh, de cooperação com os órgãos judiciários, um departamento para a Justiça Juvenil e Infância, e também o Centro de Solução de Conflitos, que é equiparado aqui a um departamento. Não vemos, por exemplo, aquilo que nós tínhamos na Direção Nacional para a Resolução Social de Litígios, um departamento de mediação, de conciliação, um departamento de arbitragem e um departamento de acesso ao direito, que devia tratar, pelo menos a nível de competências, é aquilo que estava dirigido, direcionado para esta direção, permita-me aqui a expressão, tratar da questão que se prende com o acesso à informação jurídica em sede de consulta e também acesso à defesa por via da promoção da assistência judiciária, e aqui com um link que se deve fazer com a Ordem dos Advogados, mas também aqui a promoção de um instituto novo, mas que com dignidade constitucional e que se vai tardando a sua concretização, que é a defesa pública, não é? Então, de facto, temos aqui algumas estruturas que ficam um bocadinho, pelo menos à partida, ou que se pode aferir, ou inferir, melhor dito, da estrutura orgânica que nos apresenta hoje ahm, a Direção Nacional, que estas matérias hão de ser enxertadas noutros departamentos já existentes. Mas a questão de saber é que, sendo matérias de especialidade, será que esses departamentos poderão, a contento, responder a estes desafios? A ver, vamos, o tempo dirá, mas a nossa opinião muito sincera é esta, não é? Entendemos que, de facto, a decisão tomada foi ponderada, nem podia ser de outra forma. Conhecendo as pessoas que conheço e como as conheço à frente da máquina administrativa, não podia ser de outra forma. A posição foi pensada, foi ponderada, é uma posição positiva, sim, é positiva, na medida que não existe um caminho único e até porque já foi uma estrutura existente anteriormente, já há experiência do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos trabalhando neste formato. Mas a questão que se coloca é, de lá para cá, para os desafios que hoje temos, internos e internacionais, a nível da promoção, do ensino e da regulamentação destas matérias, será que extinguir a Administração Nacional para a Resolução de Litígios é a medida mais acertada ou não?
isso o tempo nos dirá. Então, essa é a nossa contribuição, não trazendo nada que sejam panaceias e receitas feitas sobre estes temas, mas apontando aqui algum caminho, apontando aqui alguma visão que talvez possa servir de reflexão para olharmos para esses temas também. Porquanto o Estado tem uma posição cada vez mais relevante, cada vez mais forte nestas matérias, não só como regulador, mas também como parte na resolução de litígios, enquanto parte nos conflitos, sejam eles administrativos ou não. Lembrar aqui o Código de Processo Contencioso Administrativo e outras matérias não menos importantes, fala-se agora da arbitragem tributária, da criação de centros, eventualmente, para a arbitragem tributária, e que, de facto, o Estado será aqui chamado a intervir e com responsabilidades acrescidas, e se calhar devíamos ter sim um departamento a olhar para essas matérias, considerando inclusive a ligação que terá com outros pelouros e a necessidade de termos então um órgão central a nível do executivo, onde possam convergir matérias dessa natureza. Mas, como disse, o tempo dirá e a ver vamos. Um bem-aja a todos e então até o próximo Camacela Atualidade.